Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia e também mais estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Sidival e Eliana, são de Guaxupé, em Minas Gerais, e o Sidival pede orações por ele e por sua mãe Celina, que estão bem gripados, que possam encontrar a solução desta gripe. Antônio Almeida é de Manaus, Amazonas. Maria Márcia e Euricles são de Vitória da Conquista, na Bahia. Alexandro Schneider é de Jaguaré, no Espírito Santo. Luísa Manuel é de Angola. Ela pede oração para que possa entender a palavra de Deus. Ambrósio é de África do Sul. Também Maria Angélica, mandando um alô especial para Marilise, que está estudando a Bíblia. Que Deus abençoe, dê a compreensão e que possa também ser tocada pelo Espírito Santo e aceitar a Jesus em sua vida. Nós convidamos a todos para orar a Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te damos graças por mais um dia que nos concedes, por estes momentos para estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, onde quer que estejamos, que a nossa mente seja aberta para entendermos a tua palavra, aceitá-la e vivê-la em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco e que passam por seus momentos de dificuldade, suas lutas, suas provações, suas tribulações, angústias, que tu estejas com cada um, dando forças, vitórias e a certeza da tua presença. Também aqueles que nos pedem orações, que sejam abençoados por ti, Pai. Nós pedimos que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana falando sobre nossas desculpas para nós não fazermos a missão. E muitas das vezes as nossas desculpas são desculpas vazias, desculpas esfarrapadas, e outras desculpas são até justificáveis, né? A pessoa tem até razão naquilo que fala, mas Deus, Ele promete estar conosco. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus, não duvidar. E quantas vezes Deus pode ter falado conosco no chamado para realizar um trabalho e nós temos recusado. Mas Deus vai cobrar de nós se nós recusarmos fazer a obra que foi a nós confiada. E então, ontem nós falamos que Jonas, ele foi lançado ao mar e ele foi engolido por aquele grande peixe, levado até a praia, e dali Deus falou com ele novamente para que ele fosse a Nínive e pregasse. E então Jonas se levantou e foi para Nínive. E chegando a Nínive, ele começou a pregar. A Nínive era uma grande cidade, cerca de 120 mil habitantes naquela ocasião. E então ele demoraria cerca de 3 dias caminhando para andar toda a cidade. Mas ele entrou já e começou a pregar. 40 dias e Nínive será destruída. Essa era a mensagem dele, era uma mensagem de juízo, não era uma mensagem de salvação. Jonas não chegou pregando o amor de Deus, que Deus ama o ser humano, que quer salvar o ser humano. Ele já chegou pregando a destruição. Como nós dissemos aqui já essa semana, Jonas ele tinha no coração o desejo de que eles fossem destruídos. Ele estava ali fazendo a missão, pregando, mas o desejo dele era que o povo perecesse. Ele não queria que aquele povo recebesse o perdão de Deus e não morresse. E Jonas então caminha pela cidade, pregando, falando, 40 dias e Nínive será destruída. E essa mensagem chegou então ao rei, e o rei baixou um decreto para que todos, homens, mulheres, crianças, até os animais, se vestissem de pano de saco, sentassem em cinzas e não comessem, não bebessem, e que aceitassem esse verdadeiro Deus. Então Deus ele já sabia o resultado que haveria da pregação de Jonas, que o povo ia se converter. Por isso Deus mandou Jonas para lá. Nós não sabemos quanto tempo demorou essa conversão, se eles permaneceram por quantos anos, né? O fato é que quantos de nós às vezes também ouvimos a palavra de Deus, fomos tocados pelo Espírito Santo, aceitamos a Jesus, caminhamos com Ele durante algum tempo e depois nós começamos a nos envolver novamente com as coisas materiais, com os prazeres do mundo, começamos a nos afastar de Deus e começamos abandonando a nossa fé.
terminamos abandonando a nossa fé. Isso se passa com cada ser humano. E então nós precisamos, irmãos, buscar ter comunhão com Deus todo dia. Por isso que nós insistimos com vocês, estudem a Bíblia. Não somente ouça os comentários que nós fazemos aqui, ou de outros pastores e pregadores. Estude a Bíblia por você mesmo. Ore a Deus, leia, porque é bom ouvir, mas o mais importante é a gente ler o que está escrito, porque aqui a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui nós temos a mensagem de Deus para salvar o ser humano. E então, vamos ler aqui o capítulo 3, diz aqui a palavra de Deus, capítulo 3 de Jonas. Depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de panos de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. E então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais do seu gado, de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Aqui nós encontramos então o relato da conversão da cidade de Nínive. Jonas, ele percorreu a cidade pregando uma mensagem de juízo, não pregou a mensagem de salvação, como eu disse agora há pouco. E às vezes, irmãos, nós queremos evangelizar as pessoas e nós vamos pregar e falar começando pelo que a pessoa deve fazer, não deve fazer, o que ela pode comer, não pode comer, o que ela deve vestir, não deve vestir. Nós começamos por aí. Não. Nós temos que começar falando do amor de Deus. A pessoa está passando por um momento difícil, uma situação difícil, e nós temos que começar ali apresentando o Deus que ama aquela pessoa naquela situação que ela está e que quer ajudá-la, que quer salvá-la, quer tirar daquela situação. E então, quando a pessoa começar a ver que Deus a ama e a quer salvar, quer o bem dela, o Espírito Santo vai trabalhando e fazendo a obra. Depois, o que pode fazer, o que não pode, vem depois. Mas o importante é a pessoa entender que ela é amada por Deus e que Deus a aceita assim como ela está. E depois o Espírito Santo vai trabalhando na mente, no coração da pessoa e fazendo a mudança que precisa fazer. Então Jonas ele foi: olha, vocês vão morrer, todo mundo, 40 dias a cidade será destruída. Mas houve a conversão de toda a cidade, glória a Deus. E pelo que nós lemos aqui no relato, Jonas ele não ficou satisfeito com essa conversão, porque Jonas pensou assim: eu vou pregar e vou esperar para ver o que vai acontecer. Eu sei que não vai sobrar ninguém, todos serão destruídos aqui nessa cidade. Então, irmãos, nós às vezes somos levados a fazer a missão em alguns lugares em que nós achamos que as pessoas não merecem ouvir a salvação, a mensagem de salvação, não merecem ter uma nova chance, porque às vezes nós conhecemos pessoas que são tão más, agiram tão maus durante a sua vida e só têm pensamentos ruins e que nós pensamos que essas pessoas não têm solução para elas. Se nós pensarmos assim, nós estamos enganados. Por quê? Porque para Deus não há impossível. Para Deus
toda pessoa, todo ser humano, pior que seja, ele tem o direito de ouvir da salvação, do amor de Deus e tomar a decisão de aceitar ou não. Quando nós nos lembramos daquele ladrão lá na cruz, ao lado de Jesus, um criticava Jesus e dizia que se ele era o Cristo, que descesse e tirasse os outros dois também da cruz, mas o outro falou assim, olha, esse aí nenhum mal cometeu, ele é um justo. E então fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, você vai estar comigo no paraíso. Vejam, assim como Jonas estava lá no ventre do peixe, no fim da sua vida, ele viu que a sua vida estava indo embora, ele ia morrer. Ele clamou a Deus e Deus ouviu. Ele não morreu no ventre do peixe, antes foi levado vivo até a praia e ali ele foi cumprir a missão e pregar. Hoje nós temos também a oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Não importa se nós temos sido cristãos já ou não, como é que nós temos vivido a nossa vida diante de Deus? Nós temos praticado aquilo que nós cremos na palavra de Deus ou nós temos sido influenciados, como Jonas foi contaminado por as crenças daquela época, em que os deuses dos mares seriam acalmados se ele fosse lançado ao mar. Ele estava contaminado. Assim como no tempo de Jesus, os discípulos também estavam contaminados com a crença dos gregos de que existe alma vagando por aí, de que a pessoa, quando morre, sai um espírito da pessoa. Os gregos criam nisso e os discípulos estavam também com essas falsas ideias. Quando Jesus veio andando ao encontro deles sobre as ondas, eles estavam enfrentando uma tempestade no mar da Galileia, eles pensaram que era um fantasma. E Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E aí Pedro disse, se és tu, manda que eu vá até você. E aí Jesus disse, vem. Nós conhecemos a história de Pedro, né? Mas Deus, irmãos, hoje está nos dando uma chance para nós acertarmos a nossa vida com Deus. O dia oportuno de salvação é hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é o mês que vem ou o ano que vem, não. É hoje, por quê? Porque o amanhã não nos pertence. Então, se nós temos que acertar algumas falsas ideias que nós estamos tendo com relação à Bíblia, que estão hoje dizendo que nem toda a Bíblia mais é necessária, somente uma parte, porque o restante era para aquela época, não é para nós hoje. Se nós estivermos com essa ideia, nós estamos com falsas ideias que o mundo está colocando em nossa mente. E existem muitos cristãos que creem que muita coisa aqui da Bíblia é alegórico, não é verdade. Muitos teólogos não creem que essa história de Jonas é uma história verdadeira. Mas o próprio Jesus disse que assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, Jesus também ia estar na sepultura durante 3 dias e 3 noites. Então, Jesus confirmando a história de Jonas. Não é uma alegoria, não é uma invenção. O que aconteceu é fato, é verídico. E nós precisamos ter fé, irmãos. Nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa época do século XXI, precisamos ter fé para crer em coisas tão simples da palavra de Deus. E somente aqueles que perseverarem na fé é que serão salvos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a não termos essas falsas ideias e não acharmos que determinadas pessoas não merecem a salvação, mas que possamos cumprir a missão que Jesus colocou em nossas mãos e que possamos ser usados por Deus para ser um canal de bênçãos, para levar outras pessoas também à salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar continuidade ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos que Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.